Pessoal, tô passando aqui para falar para vocês do resumão da terceira fase da Copa do Brasil. Tivemos times favoritos para se classificar para as oitavas de final, ficando pelo caminho. Muita surpresa boa com novos times passando. Então fica aí, já deixa aquele like e se inscreve aí no nosso canal. Os 4 grandes times do Rio não decepcionaram. Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense confirmaram a sua classificação para oitavas da Copa do Brasil. Após empatar os 2 jogos, o Vasco nos pênaltis conseguiu desbancar o Operário. Já o Botafogo no segundo jogo foi surpreendido, perdendo para o Capital por 1-0, mas o placar do jogo de ida confirmou o fogão nas oitavas. Já o Flamengo venceu os 2 jogos, o primeiro por 1-0, o segundo por 4-2. E o melhor de tudo no jogo de volta foi que o ceifador deixou o seu na famosa lei do ex. O Fluminense desbancou a Aparecidense vencendo aí os 2 jogos. No primeiro jogo, o Fluminense venceu por 1-0. No segundo jogo, no Mané Garrincha, começou tomando um susto, perdendo por 1-0 para a Aparecidense. Mas não demorou muito que o Fluminense aplicou 4 gols. E claro, não tivemos apenas somente os times cariocas classificados. Bragantino, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, com os clubes paulistas classificados para oitavas. Palmeiras venceu o Ceará nos 2 jogos, o primeiro por 1-0 e o segundo pelo placar simplesmente de 3-0. Já o tricolor paulista venceu os 2 jogos diante do Náutico por 2-1. O Timão venceu o Novo Horizontino num clássico paulista, vencendo os 2 jogos por 1-0. No primeiro jogo, o Criciúma venceu o Bragantino por 1-0. Já no segundo jogo, Lucas Barbosa meteu hat-trick e o Bragantino goleou o Criciúma por 6-0. Já o Santos, infelizmente, não classificou. Perdeu nos pênaltis para o CRB. Isso mesmo, o Peixe de Neymar e companhia não avançou na Copa do Brasil. Vamos para Minas Gerais. O Cruzeiro venceu os 2 jogos sobre o Vila Nova, o primeiro por 2-0 e o segundo, apesar da festa da torcida do time goiano, o Cruzeiro aplicou uma goleada de 3-0. Já o Atlético Mineiro, no primeiro jogo contra o Maringá, empatou em 2-2. Já no segundo jogo da Arena MRV, o Galo aplicou 4-0 e avançou às oitavas. Vamos falar de Grenal? Apesar do Inter ter perdido muitos pênaltis porque o goleiro do Maracanã estava inspirado, o Clube Gaúcho venceu os 2 jogos, o primeiro por 1-0 e o segundo pelo placar de 3-0. Já o Grêmio perdeu o primeiro jogo para o CSA por 3-2. E o segundo jogo na Arena do Grêmio, o CSA segurou e eliminou o time gaúcho. E vamos falar de novidade e feitos históricos. O CSA eliminou o Grêmio e avançou às oitavas da Copa do Brasil. O CRB tirou o Peixe de Neymar e companhia e também está nas oitavas. O mais extraordinário foi o Retrô, que empatou os 2 jogos com Fortaleza em 1-1 e nos pênaltis o primo do Thiago Volpe, o Fabian Volpe, destruiu, pegou várias cobranças e o time do Retrô avançou às oitavas. E para finalizar os jogos da terceira fase da Copa do Brasil, mesmo numa fase não tão boa na Série B, o Atlético Paranaense, após empatar no primeiro jogo com o Brusque, contou com a sua joia, o lateral Cauã, que fez o gol da vitória e da classificação do Furacão para oitavas de final. Para finalizar, o Bahia venceu o Paysandu nos 2 jogos, o primeiro por 1-0 e o segundo pelo placar, uma goleada por 4-0. E aí, o que vocês esperam das oitavas de final da Copa do Brasil? Temos vários grandes nomes e também temos várias novidades. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like e segue a nossa página.